rotação e vorticidade. Vocês viram como calcular o rotacional, tá? Que tem a ver com esses dois termos aí, rotação e vorticidade, tá? Então, o que é rotação? É a velocidade angular média de dois elementos de linha quaisquer mutuamente perpendiculares situados no plano de escoamento. Então, ó, aqui está o elemento de fluido, tá? Então, você tem esse na direção x, esse horizontal, o y, e o vx, tá? Na posição x, ok? A mesma coisa aqui em cima. Aqui. O que acontece com esse elemento de fluido? Tá? Essa linha, ela sofre uma rotação no sentido anti-horário. E essa linha sofre uma rotação no sentido horário delta beta e de baixo delta alfa. Beleza. Então, essa rotação, tá? Essa velocidade angular, tá? É meio de delta alfa menos delta b sobre delta t. Tá? Isso aqui pode ser igualado a tangente de alfa, tangente de beta, mas o importante é entender isso, tá? Que o elemento de fluido, ele sofre uma rotação. Tá? E essa velocidade angular, tá? Deduzindo as equações, é isso aqui. Tá? Esse termo aqui é metade do rotacional do vetor v. Tá? Então, a velocidade angular é metade do rotacional, ok? E é isso que, essa aqui já é o resultado final, tá? Para esse termo aí, ok? Rotacional todo mundo soube calcular, ok? Tá aqui, ó, novamente, o rotacional é dado por cálculo do determinante, tá? De um determinado vetor e que entra o operador nabla, tá? Então, ó, ou o rotacional é duas vezes a velocidade de rotação, ou a velocidade de rotação, que é ômega, é metade do rotacional, ok? Então, ó, se por escoamento no plano xy, nós só vamos ter a velocidade angular na direção z, que vai ser metade de ΔV, derivada de v em relação a x, menos derivada de v em relação a y. Se o escoamento for irrotacional, se ele não tiver rotação, ou seja, esse rotacional vai ser zero. Tá? E aí, isso aqui é zero, tá? Esse rotacional aqui, que é o dv dx menos du dy. Então, dv dx menos du dy é igual a zero. Ou seja, o dv dx é igual ao du dy no plano. Tá? Nós vamos fazer a maior parte dos exercícios no plano xy porque é mais fácil de entender. Tá? Mas ele pode ser feito em 3 dimensões, não tem problema. Tá? O que é o rotacional? E o que é um escoamento irrotacional? Qual a diferença entre eles? Né? Bom, quando a gente tem uma pastilha um disco, né, pastilha de disco, né, quando ele está girando, todos os elementos estão girando e eles estão mudando de orientação, porque eles estão todos presos aqui, estão girando. Então, isso são elementos de fluidos que giram, ou seja, tem uma rotação, eles rotacionam. Tá? No caso, peguei esse exemplo aqui da roda gigante, tá? Com essas cadeiras, a roda gigante ela gira, só que essas cadeiras mantêm a orientação, elas sempre ficam nessa mesma orientação, elas mudam de posição, mas elas não mudam de orientação. Tá? Então, isso aqui é dito um escoamento irrotacional. Tá? Qual é o significado, né, disso aí? Tá? Bom, nós temos que a questão do rotacional ou irrotacional não está relacionado com o movimento do fluido, mas sim com o elemento do fluido, se ele vira ou não. Tá? E medir o escoamento irrotacional significa o quê? Medir a orientação desse escoamento e não a trajetória. Tá? É isso que significa essa questão do rotacional ou do irrotacional. Tá? Então, ó, o exemplo 9. Um campo de escoamento é descrito com a velocidade v, x² menos y² menos x na direção y,
menos 2xy mais y na direção j. Este campo é irrotacional? Para um campo de escoamento vetor velocidade que ocorre no plano xy, teremos rotacional é igual a dv dx menos du dy na direção k. Se esse resultado for diferente de zero, ele é rotacional. Se ele for igual a zero, porque ele é irrotacional. Tá? Bom, é o que está escrito aqui. Tá? Mesma coisa serve assim, esse rotacional ser zero e rotacional, se for diferente é rotacional. Então, ó, u é x ao quadrado menos y ao quadrado menos x, e v é igual a menos 2xy menos y. Derivada de v em relação a x dá menos 2y. Derivada de u em relação a y dá menos 2y. Tá aqui. Então, ó, substituindo, ó, dv dx é menos 2y, menos 2y, que vai dar 0k. Então, nesse caso, o rotacional vai a zero e o escoamento é irrotacional. Tá? Então, é bem tranquilo. Bom, vamos ver mais alguns termos aí. Função de corrente e potencial de velocidade. Tá? Em escoamento de placa plana, nós vamos ver esse termo aqui, função de corrente. Tá? Mais para frente também. Na outra disciplina. Então, ó, o que é uma função de corrente? Então, tem aqui o eixo XY, um escoamento no plano XY, então nós temos essas linhas de corrente, 1, 2, 3, ou seja, aqui está ocorrendo o escoamento do fluido. Tá? Então, essa função π é a função de corrente, né, em que você tem um escoamento de um determinado fluido. Então, a gente pega esse elemento triangular, tá, e aplica a conservação da massa aqui. Tá? Então, você tem ρu, né, a velocidade u na direção x, vezes esse elemento aqui, ΔY, vezes a profundidade desse elemento aqui. Mas a profundidade, nós vamos considerar que vai ser dividido tudo pela profundidade. Tá? E aqui nesse elemento aqui nós temos o ρv, né? Para baixo, ó, negativo, velocidade negativa, menos ρ vezes v vezes ΔX. ΔX vezes a profundidade. E quem está saindo aqui? Esse Δψ, dψ'. Tá? Então, é um fluxo de massa por unidade de profundidade. Bom, aplicando aquele balanço fazendo a conservação da massa, vai ficar ρu dy menos ρv dx, que é igual a dψ apóstrofo. Tá? Em termos de sistema de internação de inertes, fica quilo por segundo por metro. Eu deixei desse jeito assim, para ficar mais fácil. Tá? Se nós dividirmos tudo por ρ, tá? Então ψ é ψ apóstrofo dividido por ρ. Tá? Vai ficar u dy menos v dx é igual a dψ. Tá? O π, então, isso aqui vai ser vazão volumétrica por unidade de profundidade. Tá? Então, metro cúbico por segundo por metro. Tá? A profundidade é num eixo perpendicular à tela aí de vocês. Tá? Então, ó, o que acontece para essa situação? Tá? A condição de obtenção de uma diferencial exata, quando π for definida unicamente em termos das coordenadas do campo x e y, é igual a uma constante, ou seja, nessa situação desse campo de escoamento, esse π vai ser constante. Tá? Se esse π vai ser constante, tá? Significa que esse dψ vai ser zero. Tá? Então, ó, esse dψ vai ser o dψ dx vezes dx mais dψ dy é igual a zero. Isso é uma condição para uma diferencial ser exata. Tá? E aí, o u vai ser a derivada da função de corrente em relação a y e o v vai ser menos a derivada da função corrente em relação a x. Tá? Existe uma matemática aqui por trás disso, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes. Okay? Bom, tem uma função φ definida como potencial de velocidade. Existe de tal modo que
U vezes ΔX mais V vezes ΔY é uma diferencial φ. Tá? E essa função é a função de xy e ela é constante. Então, o diferencial de φ vai ser zero. Então, dφ vai ser igual a dφ dx vezes o dx, diferencial de x, mais a derivada de φ em relação a y vezes o ΔY, e isso é igual a zero. Para que isso seja verdade, U é igual a dφ dx e V é igual a dφ dy. Tá? E o que nós temos agora? Então, nós estamos falando de duas coisas, função de corrente e potencial de velocidade. Tá? Função de corrente está relacionado com fluxo de massa. Potencial de velocidade não, tá? Não tem nada a ver com isso. Ele fisicamente ele não é tão visível, né, igual a função de corrente. Mas uma coisa que é importante vocês entenderem. A inclinação da função de corrente e do potencial de velocidade, essas duas curvas são ortogonais. É que isso aqui demonstra, tá? A inclinação da curva do potencial de velocidade é igual a menos 1 sobre a derivada, né, a inclinação da curva da função de corrente. Tá? Então, elas são funções ortogonais. Vamos mostrar aqui agora no desenho. Tá? A função de corrente ou o potencial de velocidade, ele vai existir quando o Laplaciano da função de corrente é igual a zero ou quando o Laplaciano da potencial de velocidade é igual a zero. Onde isso muito é aplicado? É muito aplicado em aviação, tá? Escoamento sobre um perfil de asa, tá? Então, essa parte é muito usado aí, tá? Essa parte desses escoamentos. Esse potencial de velocidade, fluxo de corrente, rotacional. Tem mais um que é usado, que é a circulação, que eu não mostrei para vocês, que tem a ver com a questão da força de sustentação do avião, tá? Mas são tópicos mais abrangentes, tá? Que não dá para a gente estudar aqui no curso, tá? Tá um pouco fora disso. Muito bem. Então, está aqui um objeto elíptico, digamos assim, e esse aqui em azul são as linhas de corrente, que aqui tem uma velocidade U. Se não tivesse esse objeto, essas linhas de corrente seriam todas paralelas e horizontais. Mas existe um objeto aqui, então essas linhas de corrente elas vão fazendo uma curva em torno do objeto. Tá? E aí, essas são as linhas de corrente, as funções de corrente. Tá? E aqui, essas em vermelho são o potencial de velocidade. Então, a inclinação entre essas curvas, tá, é de 90 graus. Elas são ortogonais. Tá bom? Nesse potencial de velocidade, tá, a função de corrente está significando que tem a mesma potência, né? No caso, o mesmo potencial, ou seja, no caso, a mesma velocidade. Tá? Então, ó, e o que nós podemos deduzir? Tá? A velocidade U é a derivada de φ em relação a x, que é igual à derivada de π em relação a y. Esse aqui, o φ é potencial de velocidade, e o π é a função de corrente. E a velocidade V, componente, é dφ dy, que é igual a menos dψ sobre dx. Nós temos também essa relação, tá, entre velocidade, função de corrente e potencial de velocidade, para coordenadas cilíndricas. Tá? O VR é o dφ dr, que é igual a 1 sobre r dψ dθ. E o Vθ é 1 sobre r dφ dθ, que é igual a menos dψ dr. Tá? A gente vai trabalhar mais em coordenadas cartesianas, tá? A gente pode também trabalhar em cilindro, não tem problema. Bom, então aqui vem agora tem algumas regras, tá? Como já comentei, tá? As linhas de função de corrente e as de potencial de velocidade têm um ângulo, são ortogonais, são curvas ortogonais. Elas têm um ângulo de 90 graus entre si, sempre. Tá?
A relação de função de corrente e potencial de velocidade permite a determinação do campo de velocidade se qualquer uma dessas funções for conhecida. Por quê? O módulo do vetor velocidade, que é a raiz quadrada de u ao quadrado mais v ao quadrado, pode ser feito pelas derivadas da função potencial ou pelas segundas derivadas da função de corrente. Tá? Então, é possível. Tendo uma, você consegue determinar o campo de velocidade, a velocidade, o vetor velocidade, e consegue determinar, se tiver função de corrente, determina o potencial de velocidade. E, se existir o potencial de velocidade, consegue determinar a função de corrente. Beleza? Não precisa ficar decorando todas as regras também não, tá? 3. Na realidade, função de corrente e potencial de velocidade representam superfícies com isoescoamento e superfícies equipotenciais, respectivamente. Isoescoamento, o mesmo escoamento, por exemplo, com a mesma vazão máxima. E superfícies equipotenciais, tá? De mesmo potencial de velocidade. 4. Se a função de corrente existe, a continuidade fica satisfeita. O escoamento pode ser tanto rotacional como irrotacional. A continuidade tem que ser satisfeita porque é a equação da conservação de massa, tá? Ela não pode ser violada, ou seja, a gente não pode criar massa do nada ou sumir com massa do nada, ok? 5. Se o potencial de velocidade existe, a equação da continuidade fica satisfeita e o escoamento é irrotacional. Olha que é diferente do função de corrente. Agora, se o laplaciano da função de corrente é igual a zero ou o laplaciano do potencial de velocidade é igual a zero, o escoamento é irrotacional e a continuidade fica garantida. 7. Se o rotacional é zero, ou seja, se o escoamento é irrotacional, existe potencial de velocidade. Tá? Então, aí você pode falar que o V é o gradiente de φ e o laplaciano do potencial de velocidade é zero. 8. A existência de um potencial de velocidade φ garante a continuidade, porém a existência de uma função de corrente não garante a existência de um potencial de velocidade. Tá? Então, tomar cuidado. Muito bem. Depois dessa pequena teoria, vamos fazer um exemplo. Exemplo 10 e nós vamos terminar a aula. Hoje, nós vamos no máximo até 9h15. Seja o escoamento de um fluido incompressível, água com densidade de 998 kg/m3 em regime permanente, cujo campo de velocidade é W. Velocidade é igual a 0,2x na direção I, menos 0,2i na direção J. Sendo que x e y são dados em metros e a velocidade v em metros por segundo. Letra A. Determine a função de corrente. B. Calcule o potencial de velocidade. C. Faça o gráfico da função de corrente para os seguintes valores: ψ1 igual a 0,1, ψ2 igual a 0,3, ψ3 igual a 0,5 e faça o gráfico do potencial de velocidade para os seguintes valores: φ1 igual a menos 0,3, φ2 igual a menos 0,5, φ3 igual a 0,5 e φ4 igual a 0,3. Faça o gráfico somente no primeiro quadrante, senão a gente vai ficar maluco. B. Determine a vazão volumétrica por unidade de profundidade entre ψ1 e ψ2 em metro cúbico por segundo por metro. Faça o mesmo para a vazão máxima em quilos por segundo por metro. E. Entre os pontos meio 0,5, 0,5 e 0,8 e 1, determine a vazão volumétrica em metro cúbico por segundo por metro e a vazão máxima em quilo por segundo por metro, ambas por unidade de profundidade. F. Calcule a aceleração do fluido nos pontos meio, meio e 0,81 em metros por segundo ao quadrado. G. Aplicando a equação de Euler em coordenadas cartesianas, determine o gradiente de pressão nos pontos 0,5, 0,5 e 0,81 em Pascal por metro. H. O escoamento é irrotacional? Muito bem. Letra A. Determine a função de corrente. U é igual a 0,2x e V é igual a menos 0,2y. Então, quem que é U? dψ dy. Então, dψ é igual a U dy. dψ é igual a 0,2x dy.
a gente vai integrar os dois, então nós vamos ter função de corrente igual a 0,2x e y, mais uma constante de função de x. Por quê? Porque a gente integrou em y. Se a gente derivar essa função em relação a y, vai dar 0,2x, tá? E essa constante vai sumir, tá? Em relação a y. Então está aqui a primeira integração. Vamos ver como que a gente faz para achar esse cx aqui. Bom, a gente percebe, ó, que essa constante de função de x apareceu porque houve uma integração em y, tá? Se tivesse ocorrido uma integração em x, aparecia uma constante em função de y, tá ok? E aí a gente vai pegar outra função, o v, que é menos dψ dx. E dψ dx é igual a menos 0, menos, que multiplica menos 0,2y, tá? Esse aqui é o v, tá? E o dψ dx vai ficar 0,2y, ok? Então, esse aqui é o v, a gente só substituiu. Então, ó, mas quem que é o psi que a gente calculou no passo anterior? É o 0,2xy mais cx. Então, vamos derivar o dψ dx, tá? Vai dar 0,2y mais a derivada de c em relação a x. Agora, a constante é em relação a x só, tá? E a gente vai jogar esse 0,2y, tá? Aqui, nesse lugar aqui. Olha o que acontece. 0,2y mais desse derivado da constante em relação a x é igual a 0,2y. A derivada da constante em relação a x é zero. Ou seja, o diferencial de uma constante é zero. Integrando esse diferencial que é zero, vai dar uma constante realmente, tá? Então, C1 é uma constante. Então, essa função psi é 0,2xy mais C1, tá? E a expressão mais simples para a função de corrente é quando C1 é igual a zero. Então, a função de corrente vale 0,2 vezes x vezes y, ok? Muito bem. B. Calcule o potencial de velocidade. O que a gente fez para a função de corrente, nós vamos fazer para potencial de velocidade, tá? De modo análogo, ok? Nós temos que o U vale 0,2x e o V vale menos 0,2y. O U é dφ dx, lembrando que o V é derivada de φ em relação a y. Então, vamos pegar esse aqui primeiro. Então, temos o U, dφ igual a dx, dφ igual a 0,2x dx. A gente integra dos dois lados, integral de dφ e integral de 0,2x. Então, o φ vai ficar, integral do diferencial de φ é φ, que vai ser igual a 0,2 x ao quadrado, porque o x elevado a 1 fica 1 mais 1 dá 2, dividido por 2, mais uma constante em função de isso. Por quê? Porque nós fizemos integração em x. Se nós derivarmos essa função em relação a x, tá? Essa constante some, tá? Então, φ vai ficar igual a 0,1x ao quadrado mais cy, mais a constante que é em função de y, tá? Agora a gente tem que pegar, passou um. Vamos pegar do outro lado, o v agora, que é o dφ dy. Mas quem é dφ dy? É o v. Quem que é o v? Menos 0,2y. Então, e o dφ dy é o menos 0,2y. Só que a função de corrente, o φ, é 0,1x ao quadrado mais cy. Vamos derivar essa função agora em relação a isso, porque nós temos essa derivada aqui, ó. Vai ficar dφ dy, esse aqui dá zero, vai ficar igual a derivada de c em relação a y. E nós vamos pegar esse dφ dy, ou melhor, esse menos 0,2y, substituir aqui no dφ dy. Então, ó, o dc dy é igual a menos 0,2y, diferencial da constante é igual a menos 0,2y dy, a gente integra o diferencial da constante, que é menos 0,2 integral de y dy, então a constante em função de y vai ser igual a menos 0,2 y ao quadrado sobre 2, né, integral de y, mais uma constante C2. Então, cy vale menos 0,1y ao quadrado mais C2.
Então, o potencial de velocidade vale 0,1x ao quadrado menos 0,1y ao quadrado mais a constante C2, que agora ela é constante. Considerando C2 igual a zero, né, que é a expressão mais simples, o φ vai ficar 0,1 que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, esse é o potencial de velocidade. Tá? Vocês vão ver mais para frente, quando pergunta lá no último item, se esse escoamento é irrotacional, tá? Ele vai ser porque existe esse potencial de velocidade. E ele já está garantido que a segunda derivada vai ser igual a zero, o laplaciano, quer dizer. Bom, C, faça o gráfico da função corrente e do potencial de velocidade. Tá? Isso aqui foi feito no Excel. Tá? Então, a gente substitui aquelas funções de corrente, joga ψ igual a 0,1 e isola o y, para poder fazer as curvas. Tá? Então, nós temos as curvas das funções de corrente em azul e as curvas do potencial de velocidade em preto aqui. Ok? Então, esse é o gráfico. Tá? Não tem muito segredo, não. Muito bem. D. Determine a vazão volumétrica por unidade de profundidade entre ψ1 e ψ2, em metro cúbico por segundo por metro. É a mesma coisa, vamos fazer para a vazão A. Então, ó, a vazão volumétrica por unidade de profundidade é a diferença entre os valores das funções de corrente, que vai ficar 0,3 menos 0,1, que são os valores dela, que dá 0,2. Então, a vazão volumétrica vale 0,2 metro cúbico por segundo por metro. E a vazão mássica? É a densidade vezes a vazão volumétrica, 998 vezes 0,2, que dá 199,6, o quê? Quilos por segundo por metro. Ok? Ó, letra E. Agora entre os pontos, 0,5, 0,5 e 0,8, 1. A gente vai determinar a vazão volumétrica e a vazão mássica. Então, como que a gente calcula a vazão volumétrica? A gente calcula o valor da função corrente no ponto 1, 0,8, menos o valor da função corrente no ponto meio, meio. Esse resultado aqui, o primeiro dá 0,16 e o segundo dá 0,05. A gente substitui no valor da função corrente. Ok? E esse resultado dá 0,11. A vazão volumétrica vale 0,11 metro cúbico por segundo por metro. E a vazão mássica? É a densidade vezes a vazão volumétrica, que é igual a 998 vezes 0,11, que dá 109,8. Ok? Quilos por segundo por metro. Tá? Bom, vamos para o próximo item, item F. Tá? Calcule a aceleração do fluido nos pontos 1 e 2, 3, em metros por segundo ao quadrado. A aceleração em coordenadas cartesianas é dada desse jeito. Derivada da vetor velocidade em relação ao tempo, mais o divergente, tá? da velocidade com o vetor v. Em coordenadas na direção x e y, nós temos aqui, du dt mais u du dx mais v du dy. E a aceleração na direção y, dv dt mais u dv dx mais v dv dy. Muito bem. As derivadas em relação ao tempo são iguais a zero. Então, só vai ficar na direção x, u derivada de 1 em relação a x, mais v derivada de 1 em relação a y. E na aceleração na direção y vai ficar u vezes dv dx mais v vezes dv dy. Tá? Então, u igual a 0,2x e o v igual a menos 0,2y. Du dx dá 0,2, du dy dá 0, dv dx dá 0, e dv dy dá menos 0,2. Ok? E aí, substituindo as variáveis e as derivadas, o ax vai ficar 0,04x e a aceleração em y vai ficar 0,04y. Tá? Só substituindo os valores aqui. Tá? Muito bem. Substituindo os pontos, né, para meio, meio e 0,81, no ponto x igual a meio e y igual a meio, nós temos esses valores aqui. Tá? E a aceleração vai dar 0,02i mais 0,02j.
O ponto 0,8, x igual a 0,8, x igual a 1, a gente substitui. O resultado vai dar 0,032i mais 0,04j em metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, G. Aplicando a equação de Euler em coordenadas cartesianas, determine o gradiente de pressão nos pontos meio, meio e 2 e 3, em Pascal por metro. Nós temos aqui a equação de Euler, tá? Aqui nós temos a densidade vezes aceleração é igual a densidade vezes aceleração da gravidade menos o gradiente de pressão. Então, o gradiente de pressão é a densidade vezes a aceleração da gravidade menos a aceleração do escoamento. Como está tudo no eixo xy e a aceleração da gravidade vale zero nesse caso, o gradiente de pressão é igual a menos ρ vezes o vetor aceleração. Tá? No ponto meio, meio, eu coloquei lá, estava detalhe, mas a gente vai fazer para o ponto meio, meio, 0,81, tá? Eu tinha colocado 1,3 lá, mas não é, 0,81, a gente vai fazer esse mesmo, tá? Só multiplicar a aceleração pela densidade, tá? Só que o valor é negativo, então vai dar menos 19,96i, menos 19,96j no ponto x igual a meio, y igual a meio. O ponto x igual a 0,8 e y igual a 1, só multiplicar a densidade pela aceleração calculada no item anterior, que dá menos 31,94i e menos 39,92j, tá? Esse gradiente de pressão é dado em Pascal por metro. Muito bem. G, escoamento é rotacional? Ele vai ser irrotacional se o laplaciano do potencial de velocidade for zero ou se o laplaciano da função de corrente for igual a zero. A função de corrente está aqui, 0,2 vezes x vezes y, e o potencial de velocidade vale 0,1 vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos calcular o laplaciano do potencial de velocidade, que é isso aqui. Tá? Isso tem que dar zero. Então, nós vamos derivar duas vezes a função φ em relação a x e vamos derivar duas vezes a função φ em relação a y. Tá? Então, está aqui a função φ, 0,1 vezes x ao quadrado menos y ao quadrado. Derivada de φ em relação a x dá 0,2x. Tá? E a segunda derivada de φ em relação a x ao quadrado dá 0,2. Derivada de φ em relação a y dá menos 0,2y. E a segunda derivada de φ em relação a y ao quadrado dá menos 0,2. Substituindo no laplaciano da função do potencial de velocidade, 0,2 menos 0,2 é igual a zero. Então, o escoamento é irrotacional. Tá? Poderíamos fazer pela função de corrente? Sim. Tá? dψ dx é igual a 0,2y. Segunda derivada de ψ em relação a x dá zero. dψ em relação a y dá 0,2x. A segunda derivada, aqui é ψ, tá? Eu esqueci de mudar. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V e ficou. Segunda derivada da função de corrente ψ em relação a y é zero, tá? O laplaciano da função de corrente vai ser 0 mais 0, que é igual a zero. Então, o escoamento é irrotacional, ok?